Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Nicolassi, sou preparador físico da Seleção Brasileira de Basquete e do Clube de Regatas do Flamengo. Antes de mais nada, queria passar um pouquinho sobre o conteúdo da minha palestra, falar bastante sobre conceito e levar esses conceitos para a nossa prática. Então, se tratando do que a gente vai apresentar aqui na palestra, a gente vai falar sobre os conceitos de performance, fatores determinantes, equipe, falar um pouco sobre a integração entre a equipe multidisciplinar, modelos de carga, moduladores de carga, falar sobre controle de participação, treinamento de força no basquete, diretrizes para a prescrição do treinamento de força. Vamos entrar também num assunto bem bacana sobre a pirâmide de performance, modelos de evolução de treinamento. A gente vai falar também sobre a capacidade, entrando um pouco na prática, sobre a capacidade de demanda, rotina de treinamentos e levar um pouco do nosso dia a dia, do que a gente faz na preparação física no clube, diferentemente sobre a seleção, dos períodos um pouco mais longos, curtos. Bom, vou apresentar um pouquinho, falar para vocês do meu histórico, né, sobre como eu ingressei, né, no ramo da preparação física. Fui atleta profissional de basquete e depois de algumas lesões interrompi minha carreira e aí comecei a estudar, fazer algumas cursos de especialização, fiz uma graduação na educação física. Hoje estou terminando a minha segunda graduação em fisioterapia. Fiz alguns cursos fora do Brasil, fiz um MBA em gestão de entretenimento, um curso recentemente no Barcelona sobre monitoramento de carga de treinamento, alguns cursos também de lesão. Então, após isso, aí eu recebi o convite para poder participar, para estar treinando uma equipe profissional, e é um prazer muito grande tentar passar um pouco do conteúdo do que eu vivi e eu aplico no meu dia a dia. Essa foto aqui representa bastante porque foram dois momentos bem distintos, né? Uma mundial pela seleção e outro mundial de clubes. Por que eu quis mostrar principalmente essas duas fotos? São duas competições onde o nível, claro, a exigência física é muito grande, né? São competições curtas, porém a gente sabe que num clube a gente tem uma média aí entre 40 a 45 semanas, podendo chegar a 45 semanas. E na seleção, às vezes, nós temos um período entre 4 a 6 semanas, podendo ser até também entre 10 e 12 dias no máximo de preparação. Então, mais na frente, eu vou mostrar para vocês de que maneira que eu faço quando a gente tem um período mais curto ou quando a gente tem um período mais longo. Primeiro, é uma pergunta que muita gente me faz, né? O que é performance? O que se entende, né, de performance? Então, performance, eu quis linkar com algumas valências físicas, né? Então, a conquista de bons resultados em potência, força, equilíbrio, agilidade, coordenação motora, resistência cardiovascular, entre outros. Então, quando a gente está relacionando com a performance, não somente o que o atleta está desempenhando naquele momento, mas é o que ele vem fazendo ao longo, o que ele fez e vem fazendo ao longo de toda a temporada para que ele possa atingir essas valências e ter um ápice da performance física dele. Então, é importante a gente pensar na performance como um todo, não somente relacionar com as valências, mas o que ele faz para poder obter essa performance de uma maneira mais apurada. Falando um pouco sobre a importância do treinamento físico, claro que a gente tem que linkar, né, falar sobre performance, mas sobre o melhor desempenho desse atleta numa competição, ou que seja ao longo de todo o calendário competitivo que ele tem, ele vai desempenhar, ele vai jogar, né? Mas, acima de tudo, a gente tem que pensar em qualidade de vida, pensar em prevenção de lesão esportiva, uma redução
no percentual de gordura, manutenção muscular. Então, tudo isso a gente tem que linkar com o treinamento físico. A gente relacionar com tudo que a gente vem fazendo sobre carga aguda, carga crônica, para que esse atleta ele entenda da importância dele fazer um treinamento físico, não somente para uma competição, mas às vezes a longevidade, né, no esporte. Isso a gente tem que mostrar para esse atleta da importância do treinamento físico. Fatores determinantes para um bom rendimento físico. Aí eu entro numa questão, num conceito sobre carga interna e carga externa. Então, carga interna, ela está relacionada com o quê? Com a frequência cardíaca, o lactato o sanguíneo, o PSE, percepção subjetiva de esforço da sessão. Então, isso tudo a gente tem que pensar nesses momentos de controle de carga. E a carga externa é tudo que você faz, números de saltos, arremessos, o que esse atleta fez. Mais na frente eu vou mostrar para vocês um quadro bem interessante da gente estar avaliando diariamente esse controle de carga interna e externa. Então, aqui, linkando, né, botando, correlacionando com o conceito, a gente tem que pensar em nível de estresse pessoal, fatores psicológicos, qualidade de sono, nutrição, recuperação entre as sessões de treinos, sessões de treinos adequadas e, principalmente, o estilo de vida desse atleta. Então, antes de mais nada, a gente entende o conceito e de que maneira que a gente pode estar aplicando na prática para que esse atleta desempenhe, como eu falei anteriormente, o que é performance. O objetivo da preparação física, principalmente, a gente precisa coletar todas as informações, né? Ou seja, quando um atleta ele se apresenta, né, para o clube ou na seleção, a gente precisa saber todo o histórico, né, desse atleta para a gente entender, interpretar, analisar e assim a gente executar as metodologias de treinamentos de acordo com cada fase de treinamento ou o período que você vai ter para esses atletas fazerem uma boa preparação física. Entrando num assunto sobre a equipe multidisciplinar, eu digo que a preparação física ela não trabalha sozinha, assim como as demais áreas também, nutrição, fisioterapia, parte médica também. Então, tem que ter uma integração assim bem bacana para que entre num denominador comum, que ou seja, a obtenção de performance desse atleta e, principalmente, se tratando de ter uma maior disponibilidade para que ele possa jogar. Então, através de alguns microciclos semanais de conversas, reuniões com toda a equipe multidisciplinar, a gente chama de programa de suporte à decisão. Então, todo início de semana a gente tem um encontro, às vezes, eu digo por mim, porque muitas viagens, muitas coisas acontecem ao longo da semana, então essa conversa às vezes se torna um pouco, pode ser, né, se tornar um pouco informal, então assim, é bem legal você sentar com o treinador, os assistentes, o médico, o fisioterapeuta, toda a equipe multidisciplinar para a gente poder acordar que tipo de carga a gente vai aplicar ao longo de toda semana ou priorizando também a competição que você quer, né? Então, eu falo agora, se tratando no Flamengo, nós vamos ter essa temporada 5 competições, todas são extremamente importantes, então a gente precisa saber de que maneira que a gente pode priorizar uma competição ou não, fazer um controle de carga mais adequado, de acordo também com as viagens, os jogos, a quantidade de jogos, trabalho de recuperação. Então, mais na frente, eu vou mostrar de que maneira que a gente faz esses modelos, né, de monitoramento de carga de treinamento. Aqui eu mostro para vocês toda a equipe multidisciplinar, que é bem bacana. Essa integração, eu digo que é bem prazerosa quando há como uma boa comunicação. Mais na frente também eu vou mostrar para vocês esse triângulo de comunicação, né, que é importante a gente falar e até mesmo expor para os atletas como que a gente vai dividir, monitorar o treinamento deles. Então, assim, explicar de que tipo de carga que a gente espera também que eles atinjam.
Aqui eu mostro para vocês os modelos de controle de carga. Na esquerda, eu tenho os modelos que são pagos, né? Tem o Catapult, o First Beat e o Polar Team. No Flamengo, a gente utiliza o Polar Team, mas eu não deixo também de utilizar as ferramentas não pagas, que extremamente são fáceis, né, de manusear, de você montar questionários através do Google Forms. No Excel, que eu tenho uma planilha também, onde eu coloco a carga, o volume, né, da semana, volume da sessão e o PSE da sessão também. Então, ele já me dá todas essas informações de monotonia, de outras coisas também. E onde eu posso também estar colocando essas informações para gerar alguns gráficos, né, através do Power BI. Também não é difícil, né, de manusear. Então, são ferramentas que a gente tem aqui, ferramentas pagas e outras ferramentas que não são pagas, que a gente pode estar monitorando esses atletas. Já entrando um pouquinho sobre o conceito de carga interna e externa da sessão, antes de mais nada, a gente precisa entender um atleta na sua capacidade física e de fatores individuais. Então, acima de tudo, a primeira informação que você tem que saber é qual é a tolerância de carga desse atleta. Então, algumas perguntas aqui que são extremamente pertinentes, que é fator idade, históricos de lesões, históricos de treino, que a gente chama de lastros de treinamento também, força de parte inferior e superior, condicionamento físico e variabilidade de frequência cardíaca. Esse último ponto aqui, através do Polar Team, ele me dá toda a variabilidade de frequência cardíaca, mas não é, se tratando de ferramentas não pagas, a gente também tem que analisar ao longo de toda a competição, de todo o calendário, né, como é essa variabilidade em relação à frequência cardíaca desse atleta. Então, esse histórico, a gente precisa saber desse atleta, de atleta por atleta. É um pouco trabalhoso, né, da gente fazer, mas é uma maneira, assim, ao longo da competição se torna muito fácil, porque você vai anotando, prescrevendo os treinamentos, então você vai entendendo mais esse atleta, então isso se torna fácil. E através dessas perguntas, você começa a traçar o plano individual, né, de treinamento e, ao mesmo tempo, coletivo. Então, quando eu falo isso, tem esse quadro aqui que a gente chama de ciclo 360, né, que são uma série de questionamentos que a gente faz pré-sessão de treino e até mesmo para a gente também saber como que a gente pode estar aplicando as sessões seguintes. Então, a primeira pergunta, se tratando de carga externa, o que esse atleta fez? Então, quanto tempo ele treinou, como é que foi a frequência, né, desse atleta na semana, na sessão também. Então, às vezes pode ter uma intercorrência, então você precisa estar ciente disso tudo para planejar os próximos quesitos, que se tratando no segundo ponto de carga interna. Como esse atleta respondeu à carga. O terceiro ponto é a percepção de bem-estar, se o atleta está adaptando a carga ou não. E o quarto e o último do ciclo 360, que é o preparo físico desse atleta. Então, através desse ciclo 360, a gente começa a analisar se o atleta está desempenhando de uma maneira adequada, se aumenta a carga dele, se mantém a carga dele, ou, em alguns casos de exceção controle, se reduz a carga dele. Então, isso tudo é extremamente importante, a gente saber o histórico desse atleta, né? Lembra de individualidade biológica e, ao mesmo tempo, do que esse atleta fez na sessão anterior para planejar as sessões seguintes. Aqui, após essa análise, essas análises, né, dessas questões pré-sessão de treinamento, aí a gente tem a gente chama de pirâmide de decisão, né? Então, a equipe médica, quando eu digo equipe médica, então, médico, fisioterapeuta, preparador físico, né? E até mesmo a nutricionista, a gente conversa também para poder estar diferenciando que tipo de carga do que a gente espera. E através dessa comunicação, a gente levar para o técnico ou gestor. Então, eu falo o técnico gestor, aí entra o treinador e os assistentes também. Então, todos precisam estar cientes
sobre o que tipo de carga que pode ser aplicado individualmente e também para o grupo todo. Então, essa comunicação se faz, é extremamente importante para que você tenha bons resultados, como eu já citei anteriormente, falando sobre performance. Os controles pré-participação, nós temos o controle, como eu falei, eu vou mostrar para vocês as ferramentas que não são pagas e a gente monta uma série de perguntas, claro, tudo com embasamento científico, e essas perguntas a gente chama de PSR, para saber a percepção subjetiva de recuperação. Então, dentro das perguntas, né, eu estou mostrando para vocês aonde eu montei essas perguntas no Google Forms. Então, são perguntas extremamente importantes para saber como planejar. Lembra do ciclo 360 para as próximas sessões, né? A avaliação da sessão anterior e o planejamento das sessões seguintes. Então, quanto esse atleta está recuperado, quantas horas esse atleta dormiu, como você classifica a qualidade de sono, nível de dor muscular, local de dor muscular e observações específicas. Lembra das análises de carga interna, carga externas e fatores específicos que podem estar comprometendo um bom rendimento desse atleta. Então, a gente sabe se um atleta não tem uma boa noite de sono, então, consequentemente, a performance física daquela sessão pode estar comprometida. Ou se esse atleta teve um nível, ou seja, um estresse familiar, filho, qualquer coisa que aconteça com esse atleta, também vai influenciar na performance daquela sessão ou nas sessões seguintes. Então, você precisa realmente estar bem antenado com todas as informações que os atletas eles possam estar respondendo nesse questionário. Então, quando eu coloco observações específicas, é importante a gente botar, linkar com todas as percepções de desconfortos ou fatores externos também, para que a gente possa controlar a carga deles. E o outro ponto é o controle pós-participação, né, que é o PSE, percepção subjetiva de esforço. Então, ele vai, nesse quadro aqui, numera entre 0 a 10, e ele vai caracterizar como é que foi a sessão de treinamento ou jogo. Após essas análises, a gente pode começar a distinguir como é a tolerância de carga de treinamento ou jogo desse atleta. Então, alguns fatores determinantes são extremamente importantes a gente estar respeitando e analisando. Então, primeira coisa, individualidade biológica, lastro de treinamento, histórico de lesão, PSR e PSE, para que após essas respostas e esse controle onde você já sabe de todo o histórico desse atleta, você entre, óbvio, em contato com toda a equipe multidisciplinar, passando de que maneira que esse atleta ele pode realmente estar desempenhando. Se ele pode ter uma carga aumentada ou se você mantém, e como eu falei no ciclo 360, no quadro anterior, se você tem que reduzir. Então, isso tudo você tem que ter o equilíbrio para você distinguir que tipo de carga que você vai botar. Mais para frente, eu vou botar para vocês alguns questionamentos sobre capacidade de demanda, se protege ou se na realidade se você aumenta a carga dele, para a gente poder estar analisando que tipo de carga a gente pode estar aplicando. Entrando no assunto, falando um pouco sobre o treinamento de força, né, um conceito básico, né, além de aumentar a força muscular, melhora o desempenho motor, participação regular em programas de treinamento de força, pode facilitar no controle de peso, diminuir, principalmente, né, que eu falo, isso para mim é extremamente importante, né, a incidência de lesões relacionadas ao esporte. Então, o treinamento de força, além dele te dar um bom embasamento que a gente fala sobre controle de peso, ele te dá também um outro fator que é o nível de incidência de lesões é comprovado que reduz e automaticamente o rendimento, né? Lembra que eu falo muito sobre performance,
desse atleta vai aumentar. As características específicas para a prescrição do treinamento de força, a gente precisa saber individualidade biológica desse atleta, a gente prescrever um bom volume com uma intensidade adequada, né? Essa interdependência entre volume e intensidade, velocidade de execução, dependendo da fase que você esteja, né, aplicando o seu treinamento. Tempo de recuperação também é importante, frequência semanal, periodização, calendário esportivo e variabilidade. Então, isso tudo a gente tem que estar prestando bastante atenção, e lembra que eu falo, calendário competitivo, isso você tem que saber periodizar bem, de uma forma adequada para que leve esse atleta a um ápice da performance física dele. Princípios básicos do treinamento. Então, sobrecarga, todo o estresse utilizado nos sistemas, volume, intensidade, individualidade biológica, especificidade, reversibilidade, continuidade. E eu deixei por último dos pontos que eu acho que é extremamente importante. Você também lembra que eu falo de conceitos, né? Mas você também saber levar para a prática. Um atleta, quando ele é levado a um nível máximo, né, de motivação, o rendimento dele é muito maior. Então, cabe a toda a comissão técnica e até mesmo esse atleta, às vezes, tá bem antenado, né, atento a algumas questões, né, de fatores externos, como eu já citei anteriormente, para que você leve uma motivação assim extra. Então, às vezes, numa final de uma competição, ou algo que você estimule para esse atleta, ele vai aumentar a capacidade física dele, ou seja, o rendimento físico dele e o rendimento em quadra também. Falando um pouco sobre diretriz para a prescrição do treinamento de força. Então, a gente linkar com máquinas peso livre, monoarticular, biarticular, frequência semanal, velocidade de execução, ordem dos exercícios, número de séries, valências físicas, ações musculares. Então, antes de a gente prescrever um treinamento, a gente tem que saber todo o histórico desse atleta. O que o esporte, qual é a demanda do esporte? O que ele necessita? Se esse esporte ele tem uma ação mais unipodal ou bipodal, então isso tudo você tem que realmente saber que tipo de carga esse esporte ele demanda, entendeu? Qual é a capacidade que ele está treinando, qual é a velocidade de execução, qual é a fase de treinamento para você poder prescrever da maneira mais adequada. E a periodização, que é extremamente importante, de você estar analisando o calendário, né, antes de você começar uma prescrição de uma maneira muito solta, você precisa saber que tipo de competição que você tem. Então, o objetivo principal da periodização é fazer com que o atleta ele atinja um alto nível de desempenho em todas as circunstâncias, especificamente em uma competição. Isso tudo você tem que ver quantas competições você vai ter, quais são os modelos, né, de periodização, se é linear clássica, linear inversa, ondulatória. Então, isso tudo você tem que estar linkando com todo o seu calendário. E antes de mais nada, quando você está prescrevendo qualquer tipo de treinamento, lembra que eu falo sobre individualidade biológica. Então, acima de tudo, a demanda, mais para frente eu vou falar sobre a pirâmide de performance também, e a gente precisa estar linkando com um nível, né, de aprendizado motor. Então, quando eu falo isso, a gente não pode colocar um exercício de uma forma muito complexa, e exigir desse atleta que ele atinja um nível, né, de maturação sobre o exercício logo no primeiro momento. Às vezes, num exercício complexo, ele precisa entrar nesses estágios de aprendizado motor. Então, se divide em 3 estágios, né? O estágio cognitivo, né, onde ele aprende o gestual, né, e é importante, nesse primeiro momento, eu gosto de passar para os atletas que ele veja, né, que ele fique de frente para o espelho executando um movimento, né, para ele identificar a nova técnica.
No segundo estágio, já é associativo, ele começa já a trabalhar de uma forma mais avançada, né? Ele já começa a compreender o gestual dele, né? Ou seja, através de repetições de movimento. E o terceiro e último estágio é o autônomo. Nessa fase final, onde ele já incorpora, né? Já tem a compreensão, né? do gestual de uma forma muito natural. Observações importantes do treinamento. Então, você tem que analisar, né, as condições pré-treinamento, né, fatores importantes no treinamento, protocolos pré-treinamento de força, controles de velocidade de cada exercício, respeitar os intervalos entre as recuperações e toda a metodologia que você queira fazer. Então, aqui tem uma pirâmide de performance, né, que esse autor, o Gray Cook, ele preconiza, né, então, através de a base, né, da pirâmide de performance é o movimento. Então, a gente não pode realmente queimar a etapa. Lembra do nível, né, de aprendizado motor, né, das fases? Então, a gente realmente, quando a gente pensa em movimento, a gente tem que pensar em criar uma boa base para depois entrar na habilidade específica. Eu não posso queimar a etapa pensando já diretamente na habilidade específica, né, esportiva, sem que eu trabalhe esse movimento. Então, eu costumo dizer para os atletas, quando a gente tem um bom controle motor sobre uma execução de um movimento, mais para frente a performance física sobre as falências físicas, você vai aumentar automaticamente a sua habilidade específica ela já vai ser melhor apurada. Então, você já vai ter uma boa execução do gestual, que no caso é jogando basquete. Então, é importante a gente não inverter essa pirâmide de prioridades. Então, a gente não pode pensar em habilidade específica do esporte sem a gente trabalhar os movimentos básicos e vice-versa. E aqui eu gosto bastante desse núcleo, né, do National Academy of Sports of Medicine, que ele fala o seguinte: ele se divide em 3 níveis e 6 fases, né? Então, nível, como eu falei, da pirâmide de performance: estabilização, força, potência. E dentro dessas fases, elas são subdivididas. Então, a primeira fase, que é a estabilização, então a gente tem a gente promove, né, um aumento, né, a gente melhora esses desequilíbrios musculares, a gente refina a técnica de um movimento específico, a gente aumenta, né, o controle postural. Então, é uma fase que é bem interessante a gente trabalhar na pré-temporada para esses atletas. Na fase 2, né, nesse segundo momento, já se tratando de um trabalho de força, a gente já continua trabalhando a estabilização, claro, mas já ganhando um pouco mais de resistência, aumentando um pouco a hipertrofia muscular, aumentando um pouquinho do trabalho de força específico, para entrar, por último, na fase específica. Lembra da pirâmide de performance, né? Então, a gente já entra na fase de potência. Então, a gente tem um ganho de potência em força de produção, ou até mesmo a gente refinar, né, amplificar a velocidade de movimento como uma última fase desse modelo de evolução de treinamento. Aqui já entra um pouco falando sobre capacidade e demanda, né? Então, lembra do ciclo 360, do que a gente fala, a gente preconiza do modelo de controle de carga. Então, às vezes você super proteger esse atleta não é a solução, mas também você aumentar, né, também essa carga de treinamento desse atleta, também você vai levar um risco. Então, você tem que ter esse equilíbrio, porque é o que eu falo para os atletas. Você não joga 80%, você joga 100%. Então, se você treina 80%, o risco de você se machucar e também não performar é muito grande. Mas também, se você vem com cargas altas, né, ao longo da semana, não tiver esse controle adequado, né, através das conversas com toda a equipe multidisciplinar, você também está levando um risco aumentado para esse atleta, porque ele pode entrar em overtraining, então, e
aumentando o risco também de lesão. Então, quando você está caracterizando toda a carga de treinamento, né, para esse atleta, eu gosto sempre de estar passando para eles, ó, a semana vai ser para esse PSE, a semana a gente vai trabalhar para o treinamento de força isso, isso, isso. É importante a gente levar todas as informações para os atletas, né, se tratando de toda a carga, porque ele começa a se preparar um pouco melhor psicologicamente para poder aplicar as cargas ao longo de toda a semana e também ele não dosar a carga, porque eu não sei o que vem pela frente. Então, é importante ter essa boa comunicação com toda a equipe, né? Eu digo comissão técnica e os atletas também. Demanda de treino. Será que se faz necessário ter 2 períodos de treino ou 1 período? Qual é o volume da sessão? Qual é o volume semanal, né, de treinamento? A intensidade da semana, a intensidade semanal que você espera, tempo ideal de obtenção de performance, características iniciais de treinamento nas primeiras semanas. Então, a gente precisa realmente entrar num consenso, né, geral de que fase a gente está para poder aplicar toda a carga de treinamento. E aqui eu mostro para vocês, né, vou passar um pouquinho do que eu faço, né, da minha rotina diária, né, de treinamento e jogos também. Então, através das respostas dos questionários pré-participação, né, como eu falei, análise, essas respostas, toda a equipe multidisciplinar tem acesso para a gente entrar naquele modelo lá da pirâmide de comunicação. Então, o médico tem acesso, o fisioterapeuta tem acesso, o preparador tem acesso também, é lógico, e a gente entra no consenso para poder passar para os treinadores. Então, após essas análises, a gente entra com um preventivo individualizado. Como eu falei, o objetivo da preparação física, lembra, de entender, analisar, interpretar e executar. Então, todo atleta ele tem a avaliação da preparação física, tem a avaliação da fisioterapia e, através disso, é montado, né, um programa de preventivo individualizado. E, após isso, a gente traça, né, preventivos gerais, né, se tratando de articulação por articulação, modelos de ativação muscular, ativação de core, trabalho proprioceptivo. Então, isso tudo a gente faz. E aí, entrando já no 4º ponto sobre o treinamento específico, né, de força, de quadra, em que fase que você está para poder ter esse equilíbrio, né? Lembra da interdependência entre volume e intensidade, isso é extremamente importante a gente estar linkando com o treinamento de força e o treinamento de quadra. E as respostas de PSE. Então, a cada término de sessão, a gente conversa com esse atleta e explica, né, da importância dele estar respondendo. A sessão era para ser tanto de 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, e você vai tendo essa resposta. Por que você respondeu isso? O que está acontecendo? Então, você precisa estar ciente do que está acontecendo com esse atleta individualmente, para depois você traçar um plano coletivamente. E, por último, a recuperação, né? Então, a gente tem formas de recuperação na preparação física, na fisioterapia, nutricionista, não só se tratando de recuperação ativa ou passiva, mas a nutrição se faz extremamente importante. Então, a gente sabe que ter uma boa qualidade alimentar, né? Então, faz com que esse atleta desempenhe o máximo da performance e recupere da forma adequada para as sessões seguintes. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns modelos, né, de mobilidade articular. São programas bem fáceis, né, de fazer, de executar. Trabalho de core, trabalho de equilíbrio, aquecimento específico, treinamento de força. Então, às vezes, por mais você não tem nenhuma ferramenta, né, para poder utilizar halteres, kettlebell, barra, isso aí não é problema nenhum. Você pode, como eu estou mostrando na foto para vocês, com garrafa PET, você consegue realmente montar. Claro que se você tiver equipamentos para executar, lógico, aí se faz, é importante, mas também mostra aqui que a gente pode estar trabalhando
de uma forma diferente também. As rotinas, né, como eu falei, de treinamentos, os questionários, o triângulo, né, de comunicação, né, após essas respostas, a gente levar para toda a equipe multidisciplinar, preventivos e individualizados, como eu falei, traçado um planejamento, preventivos gerais, que a gente chama de vacina, né, então, onde todo o grupo faz. Aqui eu mostro para vocês alguns trabalhos específicos de equilíbrio, mobilidade, trabalho de core, ativação muscular específica. Aqui eu mostro entre o treinamento específico força e o trabalho de quadra também, né? Você pode estar montando aqui uma série de treinamentos de acordo com as necessidades individuais e do grupo também. E as respostas do PSE aqui também estão mostrando para vocês. Então, essa conversa com o atleta se faz extremamente necessário. Então, às vezes, a conversa não é somente o preparador físico, mas a equipe multidisciplinar também tem que linkar, né, tem que conversar bastante com eles também para a gente entrar num consenso geral. E os trabalhos eu mostro para vocês, os trabalhos de recuperação. Então, eu mostro um trabalho aqui de recuperação ativa, né, onde eu estou fazendo um trabalho na piscina com um atleta, a fisioterapia fazendo o trabalho de recuperação aqui também. Eu mostro para vocês a nossa nutricionista da seleção, e aqui eu pós um jogo, né, no dia seguinte, fazendo um trabalho de recuperação junto com o fisioterapeuta também do meu clube. E aqui, alguns fatores antes e durante o treinamento. A comunicação entre atletas, como eu já citei para vocês, e toda a comissão técnica é extremamente importante, e a observação durante o treinamento. Então, quando eu digo observação, você estar bem atento mesmo a alguns fatores, né, que pode acontecer, né, algumas intercorrências, um atleta toma uma pancada ou sente um desconforto. Então, essa conversa com a comissão técnica, se vale realmente a pena deixar esse atleta, ou se reduz a carga, ou se tira daquela sessão para poder ganhar. Então, isso tudo a gente vai tendo uma boa observação durante o treinamento e comunicação, né? Então, eu mostro para vocês aqui em 2 momentos, conversando com os atletas e passando o que a gente vai fazer nas sessões de treinamentos. Então, qual é a carga, que tipo de trabalho que eu quero fazer, e até mesmo numa sessão de jogo também, o que eu espero num aquecimento do jogo deles. Então, passar alguns protocolos também é importante, né, para que eles tenham a ciência de tudo que a gente está aplicando com eles. E aqui, por último, eu mostro também para vocês alguns modelos, né? Como eu falei logo no início, mostrando 2 fotos, né? O Mundial de Clubes e o Mundial da Seleção. Então, como que a gente pode planejar uma semana entre 40 e 45 semanas de trabalho? Então, isso aí você pode aplicar todo o protocolo de treinamento. Então, claro que de acordo com o calendário, mas eu particularmente preconizo ele entre 6 a 8 semanas de preparação. Mesmo entrando em fase competitiva, eu continuo com o meu planejamento. E aqui eu mostro na esquerda, falando sobre alguns modelos, né? Preparação um pouquinho mais longa, de 4 a 6 semanas de trabalho. Então, você consegue realmente aplicar toda a metodologia, como eu falei, né? A pirâmide de evolução das fases, né, dos 3 níveis, né, de estabilização, força e potência, né, então eu consigo aplicar, e os modelos mais curtos na preparação da seleção, que são podendo ser entre 7, no máximo 10, 12 dias. Então, aonde nós temos janelas, né, que a gente chama janelas de fase de classificação. Inclusive, agora, recentemente, a gente teve, né, um modelo de treinamento. Então, o atleta ele já vem em fase competitiva, e como é que eu faço essa fase, ou seja, a preparação a curto prazo. Então, é interessante a comunicação com o clube para que esse atleta, o clube relate, né, todos os desconfortos ou restrições, até mesmo os treinamentos, né, preparador físico, fisioterapeuta e médico também, para que a gente possa estar prescrevendo. Então, eu falo, quando um atleta chega nesse modelo, né, de
de preparação física curta, então interessante a gente fazer uma manutenção e seguir mais ou menos um treinamento que ele está fazendo no clube dele, para que faça essa manutenção e ele siga apto e volte no nível, né, de condicionamento adequado para o clube dele. E aqui eu mostro para vocês, apesar, né, de eu falo que realmente é muito trabalhoso, mas também é prazeroso a gente fazer todos esses modelos, né, de controle. É bem bacana quando a gente trabalha com uma equipe onde a gente tem uma integração assim muito boa, né? Então a comunicação eu falo que é extremamente importante para que você desempenhe o seu trabalho. E como eu falo, você não trabalha realmente sozinho, você trabalha em conjunto e o final está aí, né? É claro que às vezes a gente não tem só conquistas, né? Lógico, normal, mas no final eu acho que vale muito a gente ter essa integração com todo mundo, atletas e comissão técnica. Queria agradecer mais uma vez a CBB de basquetebol. Eu deixo aqui o meu contato para vocês, para quem tenha qualquer dúvida pode mencionar no meu e-mail ou na minha rede social, tá? Muito obrigado e espero vocês em breve.